Irmãos, a unção movimenta a gente de uma maneira diferente, sabe? A gente se coloca assim na mão de Deus e Deus carrega a gente assim, ó, quando a gente está na unção. E o jejum coloca a igreja nessa unção, tanto uma unção coletiva como uma unção individual. A unção coletiva é para a gente fazer os trabalhos que a gente precisa fazer como igreja. E a unção individual é para você funcionar no teu dia a dia como você precisa funcionar. Então o jejum é importante, a igreja precisa estar dentro dessa atmosfera. E eu vou dizer para você, Deus não está deixando a gente quieto não, irmãos. Tá não. A gente está aí, ó, com uma semana de jejum. A gente está lendo um capítulo da Bíblia todos os dias. A gente está com os cultos na terça-feira. Minha esposa fez agora semana passada com as mulheres. Mais de 30 mulheres. Vai ter outro agora, Renato Parente, próxima terça. Quinta-feira o evangelismo na praça. Deus não está deixando a gente quieto não. Amanhã tem reunião com palestra com a juventude. Então Deus não está deixando quieto não. Segunda-feira a gente vai estar lá em Hidrolândia, fazendo missão lá. A gente está em movimento, a igreja está em movimento. E a unção é isso, ela movimenta a gente e coloca a gente no lugar certo, para fazer a coisa certa, com o propósito certo, sendo sempre intencionais. E glória a Deus por isso. Mas vamos voltar para cá, vamos focar hoje. Quero entregar para você uma boa palavra. Hoje eu quero falar com você sobre o favor de Deus e o favor dos homens. Você pode repetir isso? O favor de Deus e o favor dos homens. 1 Samuel capítulo 1, primeiro livro de Samuel, capítulo 1, abra aí sua Bíblia. Samuel é no Antigo Testamento, primeiro livro que escreveu o profeta Samuel, capítulo 1. O favor de Deus e o favor dos homens, que você vai ouvir hoje. Você nunca ouviu, porque eu também nunca ouvi, só preguei hoje, e foi de grande valia para mim, para quem estava aqui, mas isso aqui é para dar uma sacudida na tua vida com Deus, na tua vida de fé. Isso aqui é para deixar você hoje incomodado com muita coisa, viu? Eu quero que você saia daqui incomodado. Incomodado não é comigo não, nem com Deus, né? É com várias coisas relacionadas à sua vida de comunhão com Deus. E serve para mim também. Então, favor de Deus e favor dos homens. Acharam aí 1 Samuel? Primeiro, né? Mania de falar primeiro. Quem achou, diga amém. Versículo 1 diz, capítulo 1, versículo 1. Houve um homem em Ramataim Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, Efrateu. E este tinha duas mulheres. O nome de uma era Ana e o nome da outra Penina. Penina tinha 2 filhos, porém Ana não tinha filhos. Dá uma primeira pausa aí. Você vai ver aqui uma coisa estranha e errada também, né? A Bíblia fala sobre esse homem chamado Eucana, e ele tinha 2 mulheres. Pegou aí quais os nomes das 2 mulheres? Como era? Ana e Penina. Ótimo, é bom você estar ligado, não tem nada. Naquela época, eles praticavam poligamia, era comum isso. Não era aprovado por Deus, era comum. E se você observar, as famílias eram disfuncionais. Eles tinham muitos problemas por causa disso. Não era permissão de Deus, não era consentido por Deus, mas muitos praticavam poligamia naquela cultura. Por que eles faziam isso? Por 2 motivos que eles praticavam poligamia. Porque naquela cultura ter muitos filhos era sinônimo de riqueza. Então eles tinham essa vaidade. Então era um dos motivos porque eles praticavam poligamia. E o segundo, e mais sério, é porque como era uma cultura, uma época em que as nações viviam em guerras constantes, então os homens, eles morriam mais cedo, os homens morriam rápido, e filhos eram a garantia do sustento das viúvas. Então por isso que eles praticavam poligamia, mas não era aprovado por Deus. Tanto que se você puxar Davi, puxa Abraão,
você puxa outros como o Eucana, você vai ver que os lares deles foram disfuncionais. Olha o problema que Abraão arrumou quando ele deitou com a moça lá, a escrava deles, Agar, e teve o filho Ismael, e até hoje as nações, os irmãos estão em guerra. Olha a família de Davi. Davi teve 20 filhos ou mais. Uma tragédia, uma desgraça na família. Olha para Eucana, o caos que ele vivia. A gente vai narrar isso aqui agora. Então acontecia isso. Mas vamos lá, ele tinha 2 esposas, Ana e Penina. Diz a Bíblia que Penina dava muitos filhos para Eucana, porém Ana era estéril. Versículo 3 agora. Vamos lá. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano a adorar e sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes em Siló, e estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções do sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos, e a todas as suas filhas. Outra pausa, por favor. Irmãos, todos os anos haviam 3 festas. As mulheres iam em uma, os homens, por obrigação, iam nas 3. Então o que acontece? Estava acontecendo festa santa, e nessa época o tabernáculo de Deus estava em Siló, não em Jerusalém, em Siló. Então ele subia anualmente com a sua família para festejar e para cumprir os deveres do judaísmo naquela época, oferecer os sacrifícios a Deus e etc. E diz aqui a Bíblia, olha que interessante isso, que ele subiu a Siló nesse episódio para oferecer os sacrifícios ao Senhor, e ele pegava uma parte, uma porção daquilo que era permitido, aí pegava uma parte e dava para Penina, para os seus filhos e para as suas filhas. Então ela tinha uma galera grande, uma meninada grande, Penina. Então ele pegava uma porção e dava para os Penina, para os seus filhos e para as suas filhas. Mas olha como que era o tratamento de Eucana com Ana. Preste atenção agora, como que era o tratamento dele com Ana. Versículo seguinte, que é o 5. Porém, a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele a amava. Porém, o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Pronto, aqui está o versículo da nossa ministração hoje. Presta atenção. Imagina comigo, irmãos, que Ana vivia uma vida amargurada. Porque o valor de uma mulher, naquela época, naquela sociedade, naquela cultura, o valor de uma mulher se dava na possibilidade dela gerar filhos. Se ela fosse estéril, ela era considerada uma mulher amaldiçoada. Ela era mal vista e sofria muitos preconceitos. Então você imagina como que era a vida de Ana naquele ambiente. Não vamos ler agora, mas o versículo seguinte diz que Penina a humilhava, a perturbava excessivamente. Então ela era uma mulher que subia a Siló para os períodos de festa, mas ela não tinha muitos motivos para se alegrar com os outros. Então você imagina comigo que quando Ana subia com Eucana e Penina e os filhos dela para Siló para participar das festas, ela ia com um semblante cabisbaixo, com aquela expressão de tristeza, sem muitos motivos ou quase nenhum para celebrar o Senhor. Aí Eucana via tudo isso. Então quando ele ia separar a parte do sacrifício, ele pegava uma parte, olha, dava para Penina e para os filhos dela e filhas, mas para Ana ele dava a parte mais excelente. Você percebeu isso? Diz a Bíblia, porque ele a amava. Veja isso. Ele dava a parte mais excelente. Por que ele fazia isso? Porque além de amá-la, para ele é como se aquilo servisse de consolo para ela. É tipo assim, ó, Ana, eu sei que você não pode ter filhos, mas através desse meu modo aqui de dar para você a parte mais excelente,
eu quero que você saiba que eu te amo, mais do que a Penina, e que você é muito especial. Então fica tranquila, você é o meu amor. Algumas declarações lá ele fazia. Dava para ela a parte mais excelente. Bom, pergunto para você que está aqui. Você acha que isso era suficiente para alegrar o coração de Ana? Me ajuda aí. Não. Ela sabia que o marido a amava mais ela do que a outra. Ele fazia de tudo. Ele praticava favores a ela para mostrar que ela era importante. Ele queria consolá-la de alguma forma, mas irmãos, não era suficiente. Sabe por quê? Porque Eucana não podia realizar o desejo do coração de Ana, que era ser mãe. O desejo da maternidade. Ele não podia. Então o que é que eu vejo aqui? Eu vejo a diferença, gente, entre o favor de Deus e o favor dos homens. O que Eucana fazia para ela era bem-vindo, era de coração, mas era limitado. Ele tentava consolá-la do jeito dele, agradá-la do jeito dele. Ele tentava fazê-la feliz do jeito dele, mas não era suficiente. Ei, o favor dos homens, por mais que seja, com todo o coração que eles fazem por mim, por ti, nunca vai ser suficiente. Sempre vai ser limitado. O favor dos homens para nós, irmãos, nunca vai ser superior ao favor de Deus. Nunca. Sempre vai ser limitado. Sempre vai servir para algum tipo de situação. Mas nunca vai ser 100%. Jamais. Por mais que ele tentasse agradar a Ana de alguma forma, mas o desejo profundo do coração dela só poderia ser realizados com a graça e o favor de Deus. Porque o favor do homem é sempre limitado. Todos os dias, os amigos daquele aleijado, lá descrito em Atos, todos os dias, eles pegavam ele e levavam ele na esteira ou nos braços, sei lá como é que era, lá para a porta do templo chamada Formosa. Aí o bichinho passava lá o dia todo pedindo esmolas. Eram gente boa, irmãos. Os amigos dele tinham pena dele, era o que eles podiam fazer por ele, levá-lo todos os dias, ter aquele trabalho, não sei qual era o horário que era marcado, me leva lá, tenho que ganhar um dinheirinho, tenho que pedir esmola. Era o favor que eles podiam fazer para ele. E não passava disso. O favor dos homens é assim, não que você vai ignorar, não que você vai ser ingrato, não que você vai dispensar isso, mas o que eu quero te dizer é que o favor dos homens é limitado. O favor dos homens nos mantém no comodismo. O favor dos homens nunca vai sobrepujar, ser superior ao favor de Deus. O que Ana precisava para ser uma mulher completa, para ser uma mulher feliz, plena, era receber o favor de Deus sobre a vida dela. Irmãos, nós não podemos ser ingratos ao favor dos homens, mas se o favor de Deus está disponível para a gente tem que recorrer a Ele e tomar posse. Outro aleijado que eu posso te dar um exemplo, que era praticamente tetraplégico, era aquele que há 38 anos estava lá no tanque de Betesda. Tinha outras pessoas, amigos, sei lá, familiares, que todos os dias iam deixar ele lá, para quem sabe, pelo movimento das águas, alguém fizesse o favor, que já fazia um favor, alguém deixa ele lá. Agora tinha outra galera que também queria ser curado e tinha que fazer o favor de deixar ele passar na frente. Não é nem passar, tinha que levar ele ao movimento das águas. 38 anos e nada. Ele já estava recebendo um favor, uma galera ia deixar ele lá, mas o outro ninguém fazia. Aí Jesus chega. Ei, você crê? Você quer sair disso aí, dessa vida? Aí olha como é que é a pessoa quando fica acomodada ao favor dos homens. Não tem ninguém que me leve lá no tanque. Quando eu tento ir, quando eu penso em alguém passa na minha frente. Não estou falando sobre isso não, cara. Eu estou perguntando se tu crê, tu quer? Crê. Quer se levantar? Quero. Então levanta, vai, levanta, toma a tua esteira e anda. O que foi que aconteceu com ele? Ele levantou, tomou a esteira dele e andou. Ao favor de Deus. Irmãos, se nós temos o favor de Deus disponível, sabe o que a gente tem que fazer? Entrar na presença,
fazer jejum, buscar, orar, clamar, clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Se você passar a vida toda dependendo do favor dos homens, você pode ser o escravo de uma humilhação, você pode ser escravo de uma limitação. Mas quando você chega diante de Deus com fé, com ousadia, Deus quer saber: eu creio no teu favor, eu creio na tua graça, eu creio que isso pode mudar a minha história, eu quero receber de ti poder, eu quero receber de ti autoridade, eu quero que isso faça coisas maravilhosas na minha vida. Irmã, a tua oração rasga os céus, libera o poder de Deus, coisas extraordinárias acontecem. Estava disponível o favor de Deus para Ana. Mas ela estava ali, sei lá, meio acomodada, dominada pela tristeza, mas chegou um dia que ela ficou esgotada, não dava mais. Ela morreu viver, aquela opressão daquela mulher toda vez, tirando onda, humilhando, expondo ela ao ridículo. Nessa vez aqui que eles foram para Siló, ela decidiu ir lá no templo, fazer uma oração a Deus. E ela chega lá no templo tão amargurada. Meu irmão, a amargura era tão grande, a angústia, a agonia na alma era tão grande, que a Bíblia diz que ela não conseguia orar, ela só tremia os lábios. Que o pastor da igreja, como se fosse hoje o sacerdote Eli, pensou que ela estava embriagada. Aí quando ela terminou de orar, ele falou: mulher, tu não tem respeito não, tu não tem temor pela casa de Deus não, como é que tu vem para cá bêbada? Aí ela falou: não, moço. Aí explicou a situação para ele. Ela orou e fez um voto a Deus: Deus, se isso atentar para a aflição da tua serva, e a tua serva deres um filho varão, eu darei ele ao Senhor por todos os dias da sua vida, e sobre a cabeça dele não passará navalha. Sabe o que foi que ela fez? Ela foi acessar o favor de Deus. Ela estava grata pelo marido, sim. Ela tinha um ambiente legal com o marido, acredito que sim. Ela era grata ao marido pelos favores, pela forma como ele tratava ela, sim. Mas o favor do homem é sempre limitado, irmãos. Sempre. Ela vai acessar o favor de Deus se o Senhor olhar para a minha aflição, se o Senhor puder liberar uma graça sobre a minha vida e fazer mais do que o meu marido pode fazer, eu vou te dar esse menino, ele vai ser teu e não meu. E o que aconteceu? A Bíblia diz que algum tempo depois, Deus abriu a madre de Ana. Ela acessou o favor de Deus. Irmãos, pelo amor de Deus, não fique acomodado ao favor dos homens. Há um favor de Deus disponível para a tua vida, grandioso, poderoso, que te tira de qualquer tipo de humilhação, que te tira de qualquer tipo de caos. Deixa eu te lembrar a história que alguns aqui conhecem, ou a maioria conhece, de um cidadão chamado Jabes. Comentei sobre ele esses dias, mas encaixa bem no que a gente está pregando aqui hoje. Jabes, aquele que causa dores. E naquela época, naquela cultura, naquela sociedade, um nome, ele tinha um peso sobre a vida da pessoa. É como se fosse uma espécie de maldição ou de bênção que ela carregava, pelo nome que lhe foi dado. E Jabes causou muitos problemas à sua mãe durante o parto. A culpa era dele? Não. Mas como teve aquela situação sem sabedoria, a sua mãe coloca uma maldição sobre a vida dele. Aquele que causa dores. Parafraseando, causador de problemas. E aí Jabes de repente está interessado numa moça, eles começam a ficar, mais simpático com ela, daqui a pouco começa a se aproximar, daqui a pouco ela pergunta: qual é o seu nome? Ela abre um sorriso: qual é o seu nome? Aí ele diz assim: causador de problemas, aquele que causa dores. De repente o sorriso era até simpático, mas o nome, irmão, não era bem-vindo. Ou seja, Jabes estava destinado ao fracasso. Era aquele tipo de pessoa que a família tinha que ter pena. O bichinho, não, meu Deus, vamos levar uma cesta básica para ele. Ou o bichinho, né? Vamos levar aqui umas coisinhas para o bichinho comer. Ou o bichinho, né? Vamos fazer um negocinho para ajudar ele, bichinho. Era o bichinho. Ele estava destinado a ser um fracasso. Era só ele não reagir. Ele estava destinado, irmãos. Mas só que Jabes, ele ouviu falar sobre o Deus dos seus patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, um Deus que tira aqueles caras do nada e coloca eles no tudo, que tira aqueles caras de baixo e coloca lá em cima. E aquilo, irmão, trouxe uma fé
para o coração de Jabes. Quer saber? Eu vou falar com esse homem lá de cima. Vou pedir a graça dele, o favor dele sobre a minha vida. Aí ele faz uma oração. Ele ora ao Deus de Israel e diz: se a tua mão for comigo, escuta, se tu me abençoares muitíssimo e alargares os meus territórios, Senhor, me der um pedacinho de terra, pelo menos para eu ter onde morrer. Vamos dar um pedacinho de terra para o bichinho, pelo menos para onde ele ter caído morto. Ele tinha um território, ele pediu para largar. Vamos dar um pedacinho de terra, pelo menos para ele não passar fome, plantar um feijãozinho, uma mandiocazinha, tudo no inho, né? Tudo no diminutivo. Cafezinho, feijãozinho, arrozinho, mandioquinha, batatinha. Né? Tudo no inho. Tem que tirar esse diminutivo aí. Vamos dar uma terrinha a ele. Aí ele fala: se o Senhor me abençoar muitíssimo e alargar os meus termos. Aí o texto lá diz, continuando, olha aí, olha o que é acessar o favor de Deus. Jabes foi o mais ilustre do que os seus irmãos. Irmãos, a vida de Jabes deixou os irmãos e a família impressionados. A superação de Jabes deixou os irmãos e a família boquiabertos, porque Deus transformou maldição em bênção, porque Ele acessou a graça de Deus, o favor de Deus. Até quando muitas pessoas vão ficar na dependência, irmãos? Até quando muitas pessoas vão ficar na dependência só do favor dos homens? O favor dos homens é um remedinho que eles podem te dar para controlar a dor, para desinflamar. Aí depois você tem que tomar outro para passar a dor de novo para desinflamar. Esse é o favor dos homens, mas o favor de Deus é a cura dos tumores. O favor de Deus é a cura da diabetes. O favor de Deus é a cura do câncer. O favor dos homens é um negocinho que eles te dão uns farelinhos de alguma coisa. O favor de Deus é multiplicação de pães e de peixes, multiplicação de farinha e de azeite para nunca faltar na sua vida. O favor de Deus é isso. O favor dos homens é te emprestar. O favor de Deus é te abençoar de tal forma que você não peça a ninguém emprestado, mas você tenha para emprestar para muitos povos. Não pedirás emprestado, mas emprestarás a muitas nações. Foi o que Deus disse para Israel. É o favor de Deus. Se está disponível, vamos acessar. Até quando anda a ficar com autopiedade, com autocomiseração? Ninguém me ama, ninguém me quer, eu sou uma coitada, uma amaldiçoada, meu marido me ama e me trata bem, mas eu não posso ser mãe, eu sou uma infeliz desgraçada. Até quando? Quantas e quantas vezes Ana subiu a Siló para adorar e não tinha motivo para celebrar, não tinha motivo para se alegrar. Estava lá a outra perturbada, a Penina, enchendo a paciência dela, perturbando o juízo dela. E ela vivendo do favor do marido, tratando ela bem, aqui e acolá, presente. Aí ela dava aquele sorrisinho assim, para não desagradar. Mas era o que ele podia fazer, irmão. Porque o favor do homem é limitado. Repete comigo: o favor do homem é limitado, mas o de Deus é ilimitado. Está lá o aleijado na porta do templo, pedindo esmola para todo mundo. Está Pedro passando, dá esmolinha. Pedro fecha a cara, olha para ele, encara com aquele olhar de autoridade de quem está na unção. E diz assim para ele: cara, eu não tenho prata nem ouro, eu não tenho o favor dos homens para te dar, mas o que eu tenho vem do céu, é o favor de Deus. O que eu tenho vou te dar. Recebe aí o favor de Deus, cara, em nome de Jesus Cristo Nazareno. Levanta-te e anda. É o favor de Deus, irmãos. O favor de Deus é isso. Está disponível para a igreja o favor de Deus. Está disponível porque Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Está disponível. Está disponível porque Pedro disse que nós já fomos abençoados com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Está disponível. Está disponível porque ele disse lá em Isaías: se quiserdes e me ouvides, comereis o melhor dessa terra.
Está disponível porque ele disse: envergonhados e confundidos serão todos aqueles que não creem no Senhor dos Exércitos. Você crê no Senhor dos Exércitos? Então não é para você ser envergonhado, confundido e humilhado. Então você tem que chegar diante de Deus e clamar o favor dele. Deus, eu quero o teu favor. Acessa, está disponível. Acessa. Se Ana não acessasse, ela ia passar o resto da vida dela indo para Siló, adorar aquela cara de mamão amassado. Não, mamão não, chuchu não, é maracujá. Não, pode ir na frente, eu vou atrás, pode ir. Aquela cara de tristeza. Ela não reage, irmão. Estava lá a graça disponível, é só me clamar. Estava lá a graça disponível, era só Jabes clamar. Estava lá a graça disponível, é só o aleijado dizer: eu quero. Já basta, 38 anos, essa desgraça aqui. Então anda, macho, bora. De repente Jesus deu uma de nordestino, né? Bora, macho. Graça. Ei, irmãos, o favor de Deus está disponível para você. Levanta a mão assim e diga assim: o favor de Deus. Vai, fala com raiva e com fé, diz: o favor de Deus está disponível para mim. Aplauda bem forte, aplauda com fé, aplauda fazendo barulho, glorificando a Deus. O favor de Deus está disponível. Está disponível. Favor dos homens ou o favor de Deus? Há muitos que estão acomodados com o pai dos pobres fazendo favor. Fique com raiva de mim não, viu? Peraí, meu Deus, peraí, Senhor, eu quero o teu favor na minha vida. Irmãos, é só reagir, sabe? Você tem 2 joelhos, você tem uma língua, você tem um coração que crê, uma mente que pensa. Acessa o favor de Deus. Se essas coisas aqui estão na Bíblia, é porque é verdade. Se essas coisas aqui estão na Bíblia, é porque é verdade. Deus abriu a madre de Ana, ela clamou. E agora ela era mãe de Samuel. E depois foram nascendo os outros. Ela se tornou mãe de 6 filhos. E agora eu fico imaginando qual era o semblante de Ana, indo agora para as festas anuais. Hã? Hein? Dá para imaginar agora? Como é que era o semblante dela? Aquele sorriso colgate, aquela felicidade, coração alegre, a formoseia o rosto. Deus quer te ver sorrindo. Não é sorrindo direto, que eu sei que não dá, você andar mostrando os dentes direto. Não é isso não. Mas é você ter motivo para se alegrar, mesmo em meio às lutas, sabe? A graça de Deus está disponível, o favor de Deus está disponível para a gente. Você não vai ver Jesus tornando a vida das pessoas mais difícil, em nenhuma página, em nenhum versículo da Bíblia, em toda a história do cristianismo, você não vai ver Jesus tornando a vida das pessoas mais difíceis. Não, ele disse assim: vinde a mim, vocês que estão sobrecarregados, e eu vou aliviar vocês, eu vou tornar a vida de vocês mais leve. É isso que você vai ver. Você vai passar as páginas do Evangelho e você vai ver Jesus dando vista aos cegos, mudos falarem, surdos ouvirem, paralíticos andarem, pães e peixes sendo multiplicados, suprimento, provisão, ressocialização. Será que ele mudou? Será que não é a mesma coisa hoje? Será que aquele é só para os tempos bíblicos? Eu estou falando de uma teologia bíblica, de uma teologia onde Deus te transforma, para que você possa influenciar, impactar a vida de outras pessoas. Imagina aquela mulher,
há 12 anos com fluxo de sangue. Escute. Estou finalizando. Imagina aquela mulher, 12 anos com fluxo de sangue, tem um encontro com Jesus, recebe Jesus como Salvador, recebe Ele como Salvador, aí passa o 13º ano, passa o 14º, o 17º, o 20º, nem poder ser batizada nas águas ela não pode, porque ela está com fluxo de sangue, então tocar nela era sinônimo de se tornar impuro. Aí ela vai e começa a pregar para as pessoas: ei, Jesus é bom. E ela está lá com os lençol podre, a sangue vencido, largada no chão, ao relento, e dizendo que era crente, que aceitou Jesus e que Ele é bom, maravilhoso, e nem batizado nas águas ela foi. Bom como assim? Ele é bom, eu amo Ele e Ele me ama. O que é que ela tinha para apresentar? Não é verdade? Oh, meu Deus, é bom, foi o que Ele fez por mim. Olha, eu só toquei na roupa dele, só fiz tocar no pedacinho de pano dele, e saiu o poder dele para mim. E eu tinha há 12 anos fluxo de sangue, gastei meu dinheiro com médicos, com remédios, ao invés de melhorar, piorava. Mas quando eu toquei na roupa dele, eu fui completamente curada. Além de curada, eu fui ressocializada. Além de ressocializada, eu pude trabalhar e começar a ter dignidade. Jesus é bom. Isso é favor de Deus. Mas o favor dos homens para ela, qual era? No máximo, era chegar e passar assim, ou jogar uma moeda de longe assim. Que não podia chegar perto, tocar, porque se tornava impuro. Pegava um saco de pão e jogava assim. E a água colocava, quem sabe, a distância assim, ó. Para ela vir se arrastando igual um cachorro e pegar a água aqui, ó. Que não podia chegar perto dela. Isso era o favor dos homens. Mas o favor de Deus não. É diferente. Ana acessou o favor de Deus. Deus está despertando tua fé hoje, para você começar a acessar o favor dele na sua vida. O favor do homem é assim. Escute. O favor do homem é assim. Ele chega para você e te dá uma palavra de consolo. Esse é o favor do homem. Até ajuda por algumas horas ou por alguns dias. Uma palavra de consolo. Mas o favor de Deus é assim, ó. Ele coloca em você o Espírito Santo e ele te consola, te conforta e te fortalece 24 horas por dia. Isso é o favor de Deus. O favor do homem é uma palavra, o favor de Deus é o Espírito Santo. Aplauda a ele se for para ele isso aí, irmão. Glória a Deus. Receba o favor de Deus na sua vida. Favor de Deus, favor de Deus. Deus, obrigado pelo favor dos homens, mas eu quero o teu na minha vida. Deus, eu não sou ingrato por aqueles que me ajudaram, que me ajudam, que vão me ajudar, mas eu quero o teu favor na minha vida. O favor de Deus te eleva, o favor de Deus te exalta, o favor de Deus te engrandece, o favor de Deus te expande, o favor de Deus te coloca em cima como cabeça, o favor de Deus te coloca como líder, o favor de Deus te promove, o favor de Deus te exalta. Não se acomode ao favor dos homens. Não se acomode. Despertar autopiedade, autocomiseração. Não. Jabes foi o mais ilustre do que os seus irmãos. A Bíblia não fala muito sobre a história dele, mas fala que ele foi o mais ilustre. Irmãos, já vi gente ignorado, desacreditado, se tornar o mais ilustre da família. Eu já vi. Eu trabalho com gente há mais de 20 anos, então eu não vi de tudo, mas eu vi muita coisa. Eu já vi gente desacreditado, ignorado, zombado, se tornar o mais ilustre. Já. Favor de Deus. Mas quando a gente fica no favor do homem a vida toda, aí é aquele ali. Bichinho já. Oh meu Deus, bichinho. Oh meu Deus. O máximo que pode. Oh meu Deus, bichinho. Leva lá uma feirinha para ele. Leva o bichinho. Oh meu Deus. Leva lá um negocinho para ele. Não.
Como é que fala aquela música? A roda vira, a roda vai virar, a roda vai... Como é que chama aquela música? Como é que é? Deus vai fazer uma coisa nova, a roda vai girar de novo, coisa assim, a roda vai girar. A roda virou, irmão. A roda virou. Jabes agora estava mandando feira para os outros. Matando um gado para o povo encher a barriga, o bucho. Qual que você quer aí? Escolhe aí o gado que você quer. O bem. Glória a Deus. Acesse o favor de Deus. Ana acessou. Ele disse: clama que eu vou te responder. Chega para mim com fé, com aquela oração ousada, atrevida. E busca, você vai encontrar. O que é que você quer, irmão? Favor de Deus ou favor dos homens? O favor dos homens é bem-vindo. A gente está aqui para ajudar e ser ajudado, sabe? A gente está aqui para servir e ser servido. Mas o que Deus está nos despertando nessa noite é que existe um favor tão grandioso disponível para a gente. Sabe? É só crer, é só confiar, é só entrar no secreto com Ele. É só fazer propósito de oração, de busca. É isso. Você está entendendo isso? Sabe? É maravilhoso isso aqui. Maravilhoso. E para finalizar, daqui a pouco estava a Ana entoando o seu famoso cântico, né? O cântico de Ana. Tem um trecho do cântico que ela diz assim: aquela que era estéril, no caso ela, né? Aquela que era estéril, Deus deu 7 filhos. Ela não teve 7 filhos, ela teve 6. Por que ela fala 7? 7 é o número da perfeição. Ela está dizendo: Deus fez uma obra perfeita na minha vida. Aquela que era estéril, Deus deu 7 filhos. Cântico. Que Deus coloque um novo cântico na sua boca. Aleluia. Acredite em Deus, acredite em você. Acredite em Deus em primeiro lugar. Acredite no que Ele colocou na sua vida. Acesse o favor de Deus. Fique de pé em nome de Jesus. Acesse o favor de Deus. Eita glória! Fala aí comigo, vai lá, diga: eita glória! Vocês, 1, 2, 3, vai lá. Aleluia! É bom demais, irmão. Pastor, deixa de ser escandaloso. Não! É bom demais. Acesse o favor. Está disponível. Oh, glória. Quando você receber do favor de Deus, logo em breve, você vai estar contando testemunhos. Pastor, deixei de tomar os remédios. Eu não sou médico, estou dizendo para você parar de tomar não, viu? Você só pode parar de tomar com um diagnóstico médico. Eu só estou dizendo, quando o favor dele se manifestar, você vai ser curado e você vai dizer: pastor, deixei de tomar remédio. Glória. Irmãos. Estou liberto da depressão, da ansiedade, da síndrome do pânico, das agonias, da insônia. Favor de Deus. Estava lá o favor dos homens acompanhando Ana. Vai para Siló, volta para Siló, vai para Siló, volta para Siló, dá um presente, dá uma porção melhor para ela, dá a porção mais excelente, tenta alegrar, leva uma flor, leva um presente, leva um serenato de amor, não sei o que. Legal. E ela dava aquele sorriso. Mas ela infeliz por dentro. Aí quando ela acessa o favor de Deus, aí a história muda. Feche seus olhos, em nome de Jesus. O favor de Deus faz isso, Ele nos tira da humilhação. O favor de Deus faz isso, Ele nos tira de baixo. O favor de Deus faz isso, irmãos. Ele nos exalta, Ele nos promove. O favor de Deus faz isso, nos tira da escravidão, nos tira da humilhação, nos tira das migalhas. O favor de Deus faz isso, e é esse favor que Deus quer que você acesse. Fala com Deus sobre a tua vida agora. Fala com Deus sobre a tua história nesse momento. Diga para Deus que você não quer mais
ser humilhado, viver de migalhas, viver dominado, escravizado por tantas coisas que te oprimem no corpo e na alma e na mente. Não, meu Deus, essa pessoa aprendeu nessa noite que existe um favor disponível, que existe uma glória disponível, que existem promessas que estão disponíveis e que ela não precisa viver debaixo de uma escravidão, debaixo de uma humilhação, mas que ela pode acessar as bênçãos do Senhor ainda em vida, ainda aqui nesta terra. Nós estamos debaixo de uma unção, meu Deus, de jejum e de oração, e nós não vamos ser enganados pelo diabo, por uma corja de demônios que diz: a vida é assim mesmo, aguenta, você não nasceu para vencer, cai fora, Satanás. Em nome de Jesus, nós te repreendemos. Em nome de Jesus, nós anulamos a tua obra. Todo engano teu na mente dessa pessoa, nós te ordenamos, sai em nome de Jesus. Em nome de Jesus, levante suas mãos a Deus, porque há um favor que está disponível para você. Irmão, já me orou, se me abençoares muitíssimo, se a tua mão for comigo e alargares os meus territórios, sem medo de orar, peça a Deus para fazer isso com a tua história. Vai, às vezes você quer orar com autoridade, mas você fica pensando: não posso pedir muito, eu não posso pedir muito que eu não mereço, eu não posso pedir muito senão eu vou estar sendo avarento. Para com essa besteira. Hoje Deus está te dizendo: pede muito, porque eu sou um Deus que multiplica pães e peixes, eu sou um Deus que abençoa com abundância, eu sou um Deus que faço coisas extraordinárias. Os céus e a terra são meus. Aleluia! Do Senhor é a terra e a sua plenitude. Do Senhor é a terra e a sua plenitude. Meu Deus, aqui na tua presença nós estamos orando com ousadia, como Jabes, porque Jabes conheceu o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Meu Deus, ele viu como o Senhor mudou a vida dos patriarcas e ele decidiu: eu quero esse favor na minha vida, eu quero esse favor na minha vida. E hoje essa pessoa está dizendo: eu quero o teu